Oi gente, tudo bem? Bom, eu tô aqui de novo com esse IGTV porque a gente vai falar sobre um assunto que, assim, dá muito pano pra manga. É um assunto até difícil de ser abordado, mas ao mesmo tempo ele é importante. A gente precisa saber lidar com isso, né? E eu, com muita dificuldade ao longo da minha história profissional, né, eu venho aprendendo. Vou, assim, confessar pra vocês que até hoje é muito difícil falar sobre isso. Bom, o assunto de hoje é a diferença entre preço e valor, que são duas coisas bem diferentes, né? Às vezes a gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Para ficar bem esclarecido, eu preferi pegar, assim, pesquisar, né, de alguma fonte bem importante que explicasse muito bem isso, tá? Então, olha só, eu vou ler. O que é preço? É aquilo que representa uma quantidade de dinheiro, ou seja, a quantia que o cliente precisa desembolsar para adquirir o produto ou serviço, ok? E aí, assim, esse preço é o que pode variar muito de acordo com o custo do serviço ou do produto, perfil do consumidor, poder de aquisição do seu público-alvo, preços da concorrência, demanda, dentre outros. Então aqui a gente está falando de preço, tá? Então pensa que é aquilo que o cliente desembolsa, tá? É uma quantia de dinheiro. Aí a gente vai falar sobre valor. Isso é muito diferente, né, no conceito anterior, porque o valor se refere a algo mais subjetivo, que pode variar bastante de pessoa para pessoa de acordo com a importância que esse serviço ou produto tem para o cliente. Enquanto um serviço pode ter valor muito baixo para uma pessoa, ele pode ter valor extremamente alto para outra pessoa. E aí aqui ele dá até um exemplo de um colecionador, por exemplo, de peças antigas, que para algumas pessoas, né, vai assim, às vezes não significa absolutamente nada, e para essa pessoa que é colecionadora, significa muito. Então, assim, dentro de preço e valor, a gente precisa entender essa diferença, especialmente se tratando de produto e serviço. Vamos pensar o seguinte, um produto. O produto, ele não tem como ter muita variação de preço, porque alguma coisa está errada. Se você, sei lá, quer comprar um perfume, por exemplo, você vai na loja A, o perfume custa R$100. Se na loja B está custando 50, a não ser que esteja, sei lá, numa promoção específica, ok, mas se tá tudo ok, sem promoção, alguma coisa tá errada, né? Deve ser falso esse perfume, não tem uma explicação essa grande diferença, né, de preço. Porém, a questão do valor, vamos supor, se eu quero comprar um valor, sei lá, eu gosto de um perfume que custa quase R$700. Para mim aquilo tem valor, eu vou cuidar muito daquilo, vou usar em momentos especiais. Mas sei lá, pro meu marido às vezes é uma loucura pagar, sei lá, R$700, né, num perfume. Então, olha a diferença. Aquilo que tem valor para mim não necessariamente tem valor para o meu marido. Então, isso é um exemplo muito bobo. Mas, assim, eu acho que quando a gente fala de produto, isso ainda é mais importante entender a diferença, porque produto não tem mesmo como a gente ter uma grande variação. Existe uma concorrência, talvez uma loja que venda um número muito maior de produtos, uma quantidade muito maior, ela consiga uma margem melhor. Então, assim, ela paga às vezes um pouquinho mais barato, né, com esse revendedor, porque ela está comprando uma quantidade muito grande, porém, e assim, a outra loja talvez, como ela compra menos, ela paga um pouquinho mais caro, então essa diferença, né, compensa, a gente entende. Produto, tudo bem, a gente tem que ter basicamente uma padronização de preço. Agora, serviço, gente, serviço não tem como você estipular um valor, porque para pensar, aquilo que a pessoa viveu em sua vida até construir e poder oferecer esse serviço, não tem como você mensurar, entendeu? Um preço. Então, por exemplo, às vezes a pessoa entra aqui e ela fala assim, né, questão de atendimento. Nossa, mas o seu valor é tanto? Por quê? Ela não entende que foram anos que eu fiquei estudando, que eu fiz vários cursos, que eu fiz um investimento muito alto. Por exemplo, quando eu fiz os meus cursos fora, eu lembro que no total eu investi R$60 mil. Poxa vida, gente, R$60 mil é muito dinheiro, né? Era eu e meu marido, ele acreditou em mim e a gente fez esse investimento. Então, assim, ela não sabe dessa parte, que houve todo um investimento, não somente financeiro, mas de tempo. Ó, eu fiquei 30 dias na Europa deixando de ganhar o meu dinheiro aqui, investindo, querendo o melhor, né? Então, por exemplo, para manter esse espaço, né? A gente às vezes começa a se enganar achando que pelo fato da pessoa estar num espaço maior, ela tá rica, e não é assim, né? Pra gente manter um espaço, uma estrutura, uma equipe, oferecer, né, excelência, tudo isso custa, né? Então, assim, a gente embute isso no valor, então isso é preço, né? O tanto que gasta, quanto que custa a minha hora. Mas a questão do valor, isso é muito diferente. Então é importante a gente entender que o valor, o que às vezes é importante para um não é necessariamente para o outro. E assim, gente, graças a Deus que tem uma variedade. Porque vocês imaginam se só, por exemplo, tivesse Roberta Peixoto, né? Talvez algumas pessoas não poderiam fazer. Imagina se só existisse talvez uma pessoa que tivesse um serviço que sempre ficasse aquém porque ela não consegue investir em cursos melhores. Então, serviço e produto, além da diferença de produto e valor, também são muito diferentes.
Então, o seu serviço, aquilo que você produz com as suas mãos, que você faz, que é de forma única, ninguém tem direito de, assim, ditar para você qual que é o valor. É você que estipula isso. Se você vai ter mercado ou não, se vai ter clientes ou não, aí realmente existe toda uma estrutura por trás disso, um marketing, um posicionamento, a sua pessoa, né, como você vende isso, os resultados. Então é diferente. Mas então entenda, preço e valor são coisas bem diferentes. E uma vez que você posiciona isso bem declaradamente e, claro, de forma educada, de forma correta para o seu cliente, você possivelmente não vai ter problemas. Eu quero dar esse exemplo que aconteceu comigo há bastante tempo atrás. Uma cliente chegou com a sua filha de 15 anos e assim, a gente não pode ter esse pré-conceito, né? A gente às vezes sem querer olha a pessoa e já tem um pré-julgamento e a gente tem cada vez mais deixar isso de lado, porque a aparência, né, o que a pessoa tá vestindo, o que ela, né, tem, sei lá, o carro, isso não quer dizer nada, não é mesmo? Então a gente precisa deixar isso de lado e entender que todos somos iguais e a gente precisa tratar os nossos clientes iguais sempre, assim, de forma extremamente educada, com o máximo de excelência, com qualidade, independente do que a gente está vendo, né? Aí o que aconteceu é que essa cliente, ela chegou com a filha falando que ela queria um dia para a filha dela, que a filha dela ia fazer 15 anos, uma festa e tal. E é claro, no momento eu não atendi essa cliente. Eu deixei a minha secretária fazer isso porque ela sempre fez muito bem. Na época era a Carlinha que atendia, a gente estava num ateliê que era uma gracinha, que vocês viram, né, quem assistiu os vídeos que eu mostrei a toda a minha trajetória profissional. E aí, sabe o que aconteceu? A Carla, com toda excelência, mostrou o ambiente, enfim, fez o que ela já estava habituada a fazer tantas e tantas vezes, porque a gente atendia muita noiva. E nesse momento eu estava ocupada e eu estava de costas. E aí quando ela foi passar o valor dos pacotes, que a gente tinha uns 3 pacotes, um mais simples, um intermediário e um bem completo. Simplesmente, gente, olha isso. Ela virou essa cliente e falou assim do lado da filha: nossa, mas que é isso? Que preço caro? Onde já se viu? Então, por exemplo, a pessoa não sabe que eu tinha um know-how, que eu já estava no mercado há, sei lá, naquela época mais ou menos uns 13, 15 anos, né? Que eu tinha construído meu nome, que os meus materiais eram de excelência, que o meu trabalho era com excelência. Então, assim, ela não mede nada disso, ela só vê a questão, é uma maquiagenzinha para uma menina jovenzinha, entende? Bom, resumindo, ela começou a ser mal educada com a minha funcionária, eu não admito isso, que seja mal educada com meus funcionários. Eu precisei ter que intervir. E aí, obviamente, eu cheguei de forma muito educada, falei: oi, tudo bom? Eu sou a proprietária, né? Eu que sou a Roberta. Aí ela ficou muito constrangida porque eu ouvi tudo, né? O ambiente estava lá, eu estava dentro, ela acho que talvez tenha pensado que eu era uma cliente que estava lá, que eu estava sentada, né, de costas. E aí eu falei: olha, expliquei tudo o que a funcionária tinha acabado de explicar, minha secretária. E aí ela continuou sendo grosseira comigo e eu nunca me esqueço, que ela falou assim: gente, mas o que essa maquiagem tem? Tem ouro na maquiagem? De forma bem irônica, né? Aí assim, eu sou uma pessoa muito paciente e por incrível que pareça o sangue não subiu, mas eu precisei dar uma resposta à altura. Então eu fiz assim, essa pergunta: não, olha, tudo bem, né? Eu não lembro o nome dela, vamos supor, Maria. Senhora Maria, é só para entender, então, o que exatamente a senhora gostaria que eu fizesse na sua filha? E aí ela falou assim: não, eu queria, sei lá, que você passasse uma sombrinha, uma basezinha. Eu lembro que tudo ela colocou no diminutivo, um blushzinho e um glossinho. Daí eu virei e falei muito educadamente: bom, já que a senhora entende que isso é algo tão simples, por que a senhora mesmo não faz? Né? Já que era só um blushzinho, um glossinho, uma basezinha, então por que ela mesma não faz? Eu falei desse jeito, ela ficou totalmente desconcertada, eu falei com muita educação, precisei fazer isso. Por quê? Porque ela não entendeu o valor do meu produto, no caso, do meu serviço. Que eu não faço qualquer coisa, eu não uso qualquer produto, eu ia oferecer o máximo de excelência para que o dia da sua filha fosse especial. Então, se ela está procurando preço e não qualidade, não algo que tenha valor, ela não entendeu a dimensão do valor para a filha. A filha, tadinha, estava com o olho brilhando para fazer comigo, porque ela me acompanhava no YouTube, sabe, fãzinha assim? Então, na verdade, eu fiquei com pena da menina e vou falar bem a verdade para vocês. Se chegasse uma cliente que você vê que é educada e que na hora que visse o preço falasse assim: ah, então tá bom, muito obrigada, que você entende que a pessoa não tem condição, eu ia ser a primeira a oferecer para a cliente um preço totalmente diferenciado, especial, só para poder atender a menina. Mas é uma questão de educação e a gente tem que educar essas pessoas que ditam preço naquilo que tem valor e tem significado, tanto para cliente quanto para quem produz.
né? Só eu sei o quanto eu sempre me dedicava e faço isso até hoje. E aí o que eu quero falar com vocês, especialmente nesse vídeo, é em relação à nossa realidade hoje, o que a gente está vivendo com a pandemia, né? Então assim, por exemplo, o que eu vendo hoje, além dos meus atendimentos? São os nossos cursos, né? E assim, diferente de boa parte dos cursos atuais, né, que estão surgindo cada vez mais por uma questão de readequação do momento que a gente está vivendo e também porque isso é uma tendência natural, né, dos cursos online. Os nossos cursos, eles foram desenvolvidos, pensados, criados muito antes da pandemia. Nós fizemos o lançamento dos nossos cursos online, que são 9 técnicas em 13 idiomas, em novembro de 2019, em novembro do ano passado. A gente nem sonhava que pandemia ia acontecer. Então, por que eu gosto de explicar isso? Para que você entenda o valor do nosso produto, que são os nossos cursos, né? Em momento algum eu quero desmerecer nenhum outro curso online, porque eu sei o quanto isso dá trabalho. Mas a diferença é que foi algo totalmente calculado, pensado, estruturado, sabe? A gente teve um investimento altíssimo. Por que eu estou explicando isso? Porque eu quero dar um exemplo para vocês do que é algo com valor. Então, por exemplo, às vezes você pensa, vou ver um curso da Roberta Peixoto. Olha o preço, nossa, tá muito caro. Tá, peraí, por que tá caro? O que é caro para você? Então, existe todo um processo, um desenvolvimento lá atrás que foi feito pensando que isso é um investimento de vida. Em momento algum a gente brinca com o cliente, vamos tirar vantagem, vamos fazer um curso que vai custar caro, né? Mas assim, ele não caro entre aspas, porque eu não acho que o nosso curso é caro, mas assim, ao ver, né, talvez de um cliente, de um aluno, só para tirar vantagem, isso não existe, nunca faríamos isso. É que a gente sabe não somente dos custos para a gente poder oferecer tudo isso, mas o investimento que houve por trás disso. Então, por exemplo, a gente fez toda a parte de gravação em 2019, né? O lançamento foi em novembro, mas desde o início do ano começamos as gravações. Foram 6 meses de gravações consecutivas, sem parar, onde toda a equipe, sabe assim, não poupou esforços para dar tudo de si, porque era a nossa primeira vez nessa complexidade, porque a gente não quis oferecer um curso qualquer. A gente quis oferecer um curso estruturado. Na hora que você recebe o material, está alinhado do jeito que você pega a apostila e você lê todo o material, está exatamente como eu ensino. Para quê? Para que o aluno tivesse a melhor forma de aprender, que a experiência dele fosse mais fácil, a forma de absorção também. E aí, para que a gente oferecesse um curso excepcional, nós precisávamos de alguém que fosse excepcional. Então a gente, por exemplo, a gente fez um investimento de contratar uma startup, uma aceleradora educacional que nos faz ter uma visão de que, por exemplo, olha que interessante isso, um curso, gente, na hora que o professor está educando, ele tem que entender que dentro de uma sala, por exemplo, com 10 alunos, e no caso você que vai estar assistindo um curso online, essas 10 pessoas podem aprender de formas diferentes. Para pensar como 10 alunas têm histórias diferentes, culturas diferentes, educação diferente, habilidades diferentes. Não existe um jeito só de aprender. Eles nos fizeram entender que, claro, a gente pode, entre aspas, padronizar um pouco uma forma de aprendizagem, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que cada aluno aprende diferente. Não quer dizer que a pessoa é mais burra ou mais inteligente. É que a questão de habilidade, toda uma história por trás, interfere nesse processo de aprendizagem. Então, o investimento que a gente teve para ter uma pessoa que nos ensinasse tudo isso, os nossos conteúdos são embasados em competência, ou seja, o aluno, ele não vai ficar aprendendo aquilo que é desnecessário. Eu não vou perder tempo do aluno, porque hoje tempo não é nem tempo, é dinheiro, é um investimento do aluno. Eu não quero ficar tomando tempo do aluno à toa. Então, por exemplo, a gente ensina aquilo que realmente compete ao aluno aprender para que ele tenha uma excelente formação. Então, por exemplo, os nossos cursos, tudo que é ensinado é importante, é fundamental, não tem nada que é a mais ou a menos. Então, tudo isso foi roteirizado. Para ser roteirizado, a gente precisou contratar uma pessoa específica. A função dela é algo assim que existem poucos no mercado, então assim, o investimento foi altíssimo da nossa parte. Então, quando a gente começou a desenvolver, né, toda a parte de gravações, a equipe por trás disso eram, 7 pessoas. Isso custa, né? E assim, eu falo dos detalhes que às vezes passa batido, né? Um penteado, uma maquiagem diferente para não cansar vocês. Eu poderia estar sempre igual, né? Então, os cuidados com o cenário, com o detalhe, tudo isso, gente, vamos dizer assim, valor.
que a gente coloca no nosso produto. O fato de eu querer fazer 3 idiomas, me lançar esse desafio, porque o inglês eu já tinha muito mais facilidade, mas o espanhol, né? Investimos em professores para isso, que ficavam acompanhando, né? Para que eu não tivesse uma pronúncia errada. Então, tudo isso são valores que nós fizemos questão de colocar dentro do nosso curso para que ele fosse diferenciado. Não somos melhores do que ninguém. Somos iguais a você. Talvez você que talvez está assistindo e tenha vontade de um dia também ter um curso online, ser um educador, uma educadora. Não somos melhores do que ninguém, mas nos preocupamos em oferecer sempre excelência e o melhor para os nossos alunos. E a gente tem conquistado isso, esse posicionamento, né? E aí, ainda falando a respeito de toda a questão do curso, quando eu investi na parte de novos idiomas, a gente simplesmente poderia ter feito legenda. Tá errado? Não! Mas isso não seria um diferencial. Eu me lancei o desafio de falar outros idiomas e para isso a gente decidiu, por que não, fazer também em inglês e espanhol. Então todas as nossas gravações, que em média eram de 12 horas, pelas manhãs a gente fazia toda a parte teórica e na parte da tarde toda a parte de prática. Vocês não têm noção, trabalho para fazer a parte prática, posicionamento da câmera, foto para ter o acompanhamento nos livros, nas apostilas, de todo o processo, porque você não perdesse nada. Eu nem precisaria colocar foto no livro, mas a gente pensou nisso também, tudo para que você não perdesse um detalhe. E tudo isso por 3. Então, terminamos as gravações, aí, gente, que começa a edição. Horas e horas e horas a fio, multiplicado por 3, para que o aluno, e no caso os estrangeiros, tivessem a melhor experiência. Então, entende? Agora, você pega um curso que às vezes foi feito rápido, em razão da situação da pandemia. Tá errado? Claro que não. Essa pessoa, assim como tantas outras, estão tentando se adequar ao mercado e também ter o seu ganha-pão. Mas você não pode comparar um curso que foi feito em plena pandemia, que não houve todo um processo onde você pensou, calculou, investiu, gastou tempo, noite sem dormir, porque meu marido, eu não estou nem falando da parte de plataforma, a complexidade de uma plataforma que hoje é facilidade para você, que é intuitiva, interativa, dinâmica, que você pode explorar, entrar, acessar, que tem facilidade de compreensão, textos que a gente desenvolve para que você consiga realmente absorver tudo. Então, assim, tudo isso foi feito mais ou menos 2 anos antes de ser lançado. Então, esse curso, assim como outros também que teve toda uma preparação, são cursos diferenciados e que a gente não tem como igualar a um produto que foi feito em 1 mês. Não dá, gente. Eu não estou falando em relação à pessoa, estou falando ao produto, ao serviço que você está oferecendo. Assim como uma pessoa que tem uma experiência, vamos supor, de 10 anos de profissão e que faz uma técnica segura, uma aluna, e aí essa pessoa, por exemplo, que tem essa técnica segura passa a ser uma educadora, uma professora, não pode, por exemplo, um aluno que acabou de fazer um curso já sair sendo educador, já sair sendo professor, ele tem que ter uma experiência, uma base. Então entende, gente, a gente tem que prestar muita atenção em que nós estamos investindo, aonde nós estamos colocando, né, desembolsando o nosso dinheiro, porque às vezes você, né, tá comprando gato, como é que é? Tá comprando gato por lebre? Não lembro agora, ou uma outra coisa que eu posso ter para ficar mais fácil, você acha que você realmente está comprando alguma coisa de valor e na verdade não está. Né? Então, assim, o marketing hoje em dia, ele tá muito presente, né? Então, a pessoa, ela tem uma lábia, às vezes, e consegue vender e no final das contas nem é tudo aquilo. Agora, o que eu falo para vocês, o curso que nós vendemos para vocês, eu falo com autonomia e com muita responsabilidade, com muito temor de Deus, que nós oferecemos o melhor. E se houve algum erro no processo, e eu confesso para vocês que hoje, se nós fôssemos gravar de novo, tanto que gravamos o PMO Web Class, não dá para comparar, né? Como foi muito mais fácil em termos de como nós desenvolvemos esse dia a dia de gravação, porque a gente teve uma experiência anterior. Nessa primeira experiência nos cursos online, a gente gastou muito mais tempo do que precisaria, porque a gente estava aprendendo, mas o nosso esforço, né, e assim a vontade de fazer tudo com excelência era muito grande. Então, se houve alguma falha no processo, é porque a gente realmente estava fazendo pela primeira vez. Então, tudo isso importa e eu me importo com você, a empresa se importa. Então, cada vez que eu vejo, né, que o aluno ele comprou um curso, eu sinto o peso da responsabilidade, porque eu sei que é um investimento, né? Hoje o nosso curso ele não é caro, ele é justo, ele é totalmente justo com tudo que nós investimos financeiramente, em equipe, tempo, qualidade e diferencial, porque o nosso curso não é como qualquer outro. Ele é um curso
diferente, ele é um curso que está acima da média, é um curso que quando você faz, você tem prazer, né? Talvez a gente hoje, ao fazer um novo curso, a gente vai procurar ver um errinho ou outro, mas a gente está muito satisfeito. E para concluir, o nosso material. Nós não temos qualquer material. Quando nós decidimos fazer um curso excepcional, um curso excelente, a gente tem que dar sequência. Eu falei sobre isso no IGTV, posicionamento do início ao fim. E aqui, olha só o que eu tenho. Eu tenho um material que dá sequência a isso. Na hora que você pega essa apostila, que na verdade é um livro, eu poderia ter feito uma apostila muito mais simples, preto e branco, entendeu? Bonitinha, mas não. A gente queria oferecer ao toque do aluno uma experiência diferente. Sabe assim, de ficar com dó de pegar, né? Eu não precisaria ter colocado, né? Eu nem sei como é que fala isso, esse brilhinho, mas eu pensei, poxa, vai ficar mais chique, vai ficar mais bonito, talvez um livro para o aluno poder deixar, ou no caso, o profissional poder deixar em cima da mesa, né? Onde ele faz o atendimento. Na hora que ele abre o livro, a qualidade de impressão é um livro que ele vai ter por 30, 50 anos. Ele não vai perder esse livro. Aí, para não ter que ficar fazendo anotação, um livro que está tão bonito, a gente pensou no workbook, que é um livro só de exercícios, que ele pode destacar, que ele pode fazer, sei lá, os exercícios sem se preocupar em estragar. Entende? Cuidado, apreço, valor, carinho com o cliente. Então isso, na hora que a pessoa olha lá na plataforma, ela pega e fala assim, é tanto? Muito caro. Peraí, caro não, é justo, houve todo um processo por trás. E eu falo isso para vocês hoje com muita seriedade, porque assim, graças a Deus a gente vive isso muito pouco, mas eu decidi falar porque existe cada vez mais, né, esse crescimento dos cursos online. E isso vai ser o nosso futuro. E por que não? Isso é ótimo, né? Mas que a gente saiba ver realmente a diferença, né, entre cursos e cursos. Existem outros cursos excelentes? Claro que existe. Eu não estou dizendo aqui, compre o meu, não é isso. Mas eu quero dizer, se um dia você sentir no coração, tem empatia comigo, com o meu trabalho, e você sentir no coração de talvez fazer um investimento na sua vida, mudar a sua jornada profissional e realmente querer aprender, sim, eu valorizo o meu curso e eu posso te garantir que você vai ter isso. Tá? Então, eu quero ainda dar sequência porque tem outro ponto muito importante que eu acho que vale a pena a gente falar, é que a gente também tem uma preocupação em estar se adequando à realidade de mercado. E hoje, o aluno, além de se preocupar em ter vamos dizer assim, uma experiência de aprendizagem muito bacana na sua casa, quietinha, assistindo os cursos online, muitas vezes o aluno ainda tem uma certa insegurança. Então, a gente hoje tem, vamos dizer assim, um recurso que é como se fosse uma sala aprimorada, ou seja, você já teve todo, assim, antecipadamente, né, você já assistiu todo o conteúdo na sua casa, você já teve uma preparação, né, você já está entendendo sobre o assunto, a gente até pede para que o aluno ele possa assistir todas as aulas. E depois disso, diante de às vezes alguma insegurança, né, se ficou alguma dúvida, ele tem o recurso da tutoria, que isso é um grande diferencial nosso, né? Os nossos tutores, eles falam espanhol, falam inglês, né, especialmente o inglês. Então, assim, se você tem qualquer dúvida, você vai ser amparado, e obviamente os estrangeiros também. Então, essa tutoria está o tempo todo em auxílio ao aluno durante as dúvidas mais frequentes. E além da tutoria, né, de ter esse sistema para facilitar assim, essa intermediação entre o professor e o aluno, né, entre eu e o aluno, nós também nos preocupamos em ter esse ensino aprimorado com o curso presencial, ou seja, é como se fosse um curso híbrido, né? Você tem o curso online na sua casa, que você assiste todo o conteúdo teórico, né? Tem inclusive as demonstrações que eu faço nos cursos online, porém, tá com alguma dificuldade? A tutoria ainda não conseguiu passar, ainda ficou alguma dúvida? Então você pode agendar a sua aula, entendeu? Você pode fazer uma aula presencial comigo. Nós temos os dias específicos para isso, vai ser comunicado e aí você vai estar junto comigo assistindo a demonstração de pertinho e podemos fazer essa aula prática, né, separadamente, específica com as suas dúvidas. E isso eu acredito que hoje é o que mais vai acontecer, né? Porque a gente através da pandemia entendeu como muitas coisas podem ser readaptadas. Então agora nós temos, né, até como é que está escrito aqui? O curso presencial híbrido e a unificação do conteúdo entre o curso online e o presencial. Então hoje você tem mais esse recurso para facilitar,
né, não somente o seu dia a dia, sua vida, porque a gente sabe que realmente tempo é dinheiro, como eu falei, às vezes você não tem tempo para ficar muitos dias aqui na parte presencial, fazendo um curso, sei lá, como Professional, por exemplo, que são 12 a 13 dias, mas você tem um curso com uma excelente bagagem, conteúdo que realmente compete a você aprender para uma excelente formação, e você vem aqui pessoalmente comigo para a gente estar tete a tete junto e eu realmente tentando exemplificar da melhor forma possível, né, como é feita as minhas técnicas e como você pode sim, através de um curso online, aprender micropigmentação. Vamos desmistificar, vamos encerrar esse assunto que é impossível. É totalmente possível quando você tem, né, um curso com excelência que te ensina isso. E aí, gente, para finalizar, tudo que a gente faz é calculado, é pensado, né? Quando a gente decidiu fazer o curso online, a gente sabia que isso era uma tendência. Na verdade, eu não vou nem falar eu vou falar agora realmente em relação ao meu marido e minha equipe, porque eles estão o tempo todo ligados nessa questão do marketing, do que é tecnologia, do que é inovação. Meu marido, ele é muito visionário e graças a Deus eu tenho uma equipe que abraça a causa. Então, quando o Leonardo lá atrás ele decidiu fazer, né, assim, a gente criar os cursos online, ele já pensava ainda em outros projetos, então assim, a gente não para. Então o curso online, ele não foi feito de última hora, como eu falei para vocês, assim como durante todos esses anos de experiência na educação presencial, tudo também teve um propósito e a gente unificou os dois, porque se hoje você faz um curso presencial comigo, né, e aí você tem também o curso online como suporte, como apoio, ou não, você não fez o presencial, mas você só faz o curso online e decide vir fazer a prática, você vai ver que é uma coisa só. O curso online e o curso presencial são exatamente iguais. A experiência de aprendizagem dentro da sua casa é eu com você. A diferença é que você não pode me tocar, não pode sentir o meu perfume, mas você vai estar junto comigo. Agora, é claro, o presencial, ele tem algumas vantagens. Estar vendo ao olho nu é diferente, mas isso não é um limitador para que você aprenda, de maneira alguma. Tanto que você tem uma câmera que está filmando o tempo todo e vai estar mostrando cada etapa para você. Porém, a gente quis unificar isso, por isso que o conteúdo e exatamente o que eu falo em um curso online é o que eu ensino, é o que eu falo em um curso presencial. Então, são duas coisas idênticas, não tem diferença. Com certeza existe mais espontaneidade no curso presencial, porque a gente fala sobre outras coisas, acontecem circunstâncias engraçadas, enfim, é isso que difere, mas os demais não. Porém, gente, vocês acham que eu fiz o curso online e, claro, o presencial para simplesmente parar por aí? Não. Esse vídeo, então, é para dizer para vocês que a gente está lançando agora um novo projeto que vai simplesmente fechar esse quebra-cabeça. É como se a gente tivesse duas peças que ainda estão soltas, mas na hora que chegar essa terceira peça, vocês vão entender a totalidade do nosso projeto. E essa totalidade, gente, vai ser show de bola. Eu vou contar muito com vocês, eu tenho certeza que vou ter muita gente que vai acreditar nesse sonho, né? Eu posso dizer pra vocês que, lembra, o sonho é pra gente sonhar alto. Eu vejo que o curso presencial era um sonho e se concretizou. Tanto que eu passei a ministrar esses cursos fora, Deus me deu o privilégio de compartilhar esse conhecimento adquirido em outros países, conhecer outras culturas, outras pessoas, maravilhoso. E o curso online, que era uma coisa que a gente sonhava tanto, mas a gente não queria qualquer coisa, então isso significava realmente investir em, né, correr riscos, né, aceitar desafios e olha, a gente conseguiu fazer o lançamento, foi um sucesso. Outros cursos vieram também, como o PMU, que também foi um sucesso. E agora, para fechar com chave de ouro, a gente tem esse novo projeto, que ou a gente vai fazer o lançamento dependendo no final do ano ou no início do ano que vem. Então eu não vejo a hora de contar para vocês, mas ainda não posso, mas pode ter certeza que vai ser algo muito, muito especial. Então é isso, gente. Eu sei que eu falei muito hoje, mas é que esse assunto, como eu falei, dá muito pano pra manga e ele é um assunto muito sério, que a gente tem que levar assim com muita responsabilidade e entender que o nosso cliente, que o nosso aluno, eles são pessoas especiais e que muitas vezes o investimento dessa pessoa, desse cliente, é tudo que eles têm. Quantos alunos que eu tive que me falaram assim, ai, Roberta, eu vendi a minha moto ou eu fiz um empréstimo. Para pensar o peso disso pra mim. Isso, gente, é algo muito sério. Então eu nunca na minha vida eu brincaria com nenhuma pessoa, eu nunca faria algo assim que em algum momento não fosse realmente excelente, excepcional. E eu sempre falo isso, eu nunca faço para os outros aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Então, quando eu pego esse livro, eu fico feliz, eu fico olhando, babando. Hoje eu não faço mais isso porque eu já me acostumei.
Mas assim, quando chegou o material, quando o curso online ficou pronto, sabe quando você tem, assim, sabe, orgulho da equipe, orgulho de tudo que foi construído? Claro que eu vi muitos defeitos em mim, né? A gente fica se olhando, ai, como eu tava feia aqui, ai, o cabelo não ficou bom aqui, mas isso não tem problema. O mais importante é a vontade, né, e o conteúdo que foi ensinado, que eu posso assegurar para vocês que realmente foi feito com muito carinho e profissionalismo. Tá bom, gente? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, né? E sempre façam tudo com muita excelência. Assim não tem erro. E aprendam de uma vez por todas a diferença de preço e valor. Então não menospreze o valor do seu trabalho. Ninguém tem o direito de ditar o valor do seu trabalho, do seu serviço, né? Se valorize. Essa autoconfiança é muito importante porque você passa segurança para o seu cliente, tá bom? Beijos e até o próximo IGTV.